Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esse é o programa OAB Nacional. A partir de agora, você é o nosso convidado. Então fique com a gente, já estamos no ar. A OAB Nacional cumprimentou o Supremo Tribunal Federal pela decisão da implementação do Instituto do Juiz das Garantias no sistema de justiça brasileiro. A deliberação, após longo período de discussão e análise, apresenta um marco significativo em prol da democracia, da imparcialidade judiciária e do pleno exercício do direito de defesa no país. O Instituto do Juiz das Garantias visa separar a atividade jurisdicional na fase de investigação da atividade jurisdicional na fase processual. Dito de outro modo, com a instituição do juiz de garantias, tudo aquilo que ocorrer na fase de investigação, na fase do inquérito policial ou na fase do procedimento investigatório criminal conduzido pelo Ministério Público será decidido, avaliado por um magistrado. Oferecida a denúncia, estes autos serão encaminhados a um outro magistrado que conduzirá a ação penal. Isso tem um efeito muito importante para a rigidez do processo criminal, tendo em vista que a separação dessas funções, ou seja, do magistrado que atua na fase de investigação para o magistrado que atua na fase processual, faz com que seja garantida uma maior imparcialidade no momento de julgar. Evidente que o magistrado que defere medidas cautelares, defere medidas investigativas, na fase pré-processual, ele se contamina para julgar essa ação penal na fase processual, de modo que essa separação ela vem a elevar o princípio acusatório previsto na nossa Constituição, fazendo com que se garanta, no momento do julgamento, uma maior imparcialidade do magistrado. O Conselho Federal da OAB participou do processo no Supremo Tribunal Federal, instituído o juiz de garantias pelo Parlamento Brasileiro, houve uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e a OAB se habilitou como amicus curiae. A OAB defendeu a constitucionalidade do juiz de garantias e isso é o que ficou decidido pela Suprema Corte, tendo em vista que a Constituição Federal, ao prever o sistema acusatório nos processos criminais, autoriza que o legislador institua mecanismos e ferramentas como esta, para garantir uma maior imparcialidade do julgador no momento de julgamento desses processos criminais. A OAB participou apresentando memoriais, apresentando manifestação no processo e também fazendo sustentação oral no plenário, e ao final a tese defendida pela OAB foi acolhida pela Suprema Corte. A Comissão Especial de Direito Previdenciário aprovou por unanimidade o parecer proposto em reunião sobre o projeto de lei que prevê o pagamento à mulher do auxílio por incapacidade temporária por um período de até 6 meses, quando comprovada a violência doméstica e familiar. É o que a gente acompanha agora na entrevista. A Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB aprovou, na sua sessão de agosto, o apoio ao projeto de lei 543 de 2023, que propõe a garantia e a regulamentação do direito ao afastamento por incapacidade temporária da mulher que sofre violência doméstica. Esse benefício poderia ser pago por até 6 meses e ficaria na responsabilidade do INSS, e seria pago a partir do momento do afastamento do trabalho. A ideia e o trabalho que tem sido desenvolvido pela Comissão Especial de Direito Previdenciário é levantar todos os projetos de lei de importância e relevância na matéria para que possam ser estudados e que a comissão faça nota técnica e parecer a respeito da posição da advocacia e do Conselho Federal sobre o tema. Nosso apoio ao PL é em razão da necessidade da regulamentação, tendo em vista que, apesar da Lei Maria da Penha garantir esse afastamento, o fato de ela não indicar exatamente quem vai ser o responsável pelo pagamento tem inviabilizado muitas vezes e causado confusão até na hora do requerimento. Algumas pessoas acabam requerendo isso na ação
junto à Justiça Estadual, que muitas vezes não tem competência para condenar o INSS para pagamento e às vezes a discussão fica se é entre o empregador ou o INSS que deve pagar. A aprovação deste projeto de lei pode vir a sanar todos esses problemas e a garantir a proteção da mulher que, sem dúvida, merece esse cuidado. Já somos mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais da Ordem dos Advogados do Brasil. E se você ainda não nos acompanha por lá, não perca tempo. Nós estamos no Instagram, YouTube, Twitter, Spotify e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação. Você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir e você fará parte do nosso universo OAB. No Instagram e no Twitter você encontra a gente pelo @CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça também de acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. Não deixe de conferir. O advogado e conselheiro federal da OAB, Rafael Castelo Branco, foi eleito e tomou posse no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ele vai presidir o Conselho até 2025. Acompanhe. É um motivo de muita satisfação e muita honra, haja vista que o Conselho, dentro da perspectiva do controle social, no que concerne, né, as políticas voltadas à pessoa idosa, tem um papel histórico muito importante e um papel também numa perspectiva institucional muito importante, na medida em que ele direciona os conselhos estaduais, ele fiscaliza a execução da política pública, tem caráter deliberativo e tem caráter também de acompanhamento de como que essas políticas estão acontecendo na prática. Então, é realmente fundamental a importância e a gente vê com muito otimismo. Nós estamos num momento institucional de reconstrução do Conselho, já na égide de um novo decreto e também numa perspectiva institucional de otimização dos processos, né, e das deliberações que o Conselho vai tomar nos próximos meses. De fato, a gente tem um trabalho já iniciado há 15 anos na perspectiva da defesa de direitos, iniciado ainda na época, né, na Faculdade de Direito, e que perpassou, né, pelo um trabalho também na OAB Ceará, onde eu tive a oportunidade, por 3 mandatos, conduzir a comissão temática que lida com essa pauta. Tivemos a oportunidade, inclusive ainda estamos compondo a Comissão Nacional da OAB, e durante esses anos a gente teve a nossa luta sempre caminhando lado a lado da defesa institucional do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, o CNDPI, desde o momento da nossa primeira participação, ainda na gestão 2018-2020. Então, a gente vê como um reconhecimento e também como um voto de confiança para que a gente possa, juntamente com todos os conselheiros e conselheiras, construir uma gestão eficiente e que seja capaz de encampar lutas e vitórias que o segmento há tanto tempo necessita. Mudando de assunto, o Conselho Nacional do Ministério Público aprovou uma resolução que proíbe discriminação por membros do Ministério Público nos processos de adoção de crianças e de adolescentes. A intenção é zelar pela igualdade de direitos e pelo combate a qualquer forma de discriminação à orientação sexual e à identidade de gênero. O representante da advocacia no CNMP, Rogério Varela, fez parte do trabalho para que a resolução fosse aprimorada. Essa resolução, ela surge a reboque de uma solicitação encaminhada à ouvidoria pelo senador Contarato. O senador Contarato, que enfrentou, ele disse publicamente na sessão do CNMP, uma questão de uma certa discriminação por parte de um promotor que emitiu parecer contrário à adoção por parte dele e do companheiro de uma criança. Então, ele trouxe esse caso para o CNMP analisar. Então, é muito importante essa mobilização, esse diálogo com a sociedade, e o parlamento é a casa própria para que a sociedade se manifeste, para que a gente possa realmente corrigir equívocos.
E, nesse caso, havia um equívoco do membro do Ministério Público, que ele já não estava acompanhando a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na DPF 132 do Rio de Janeiro e na ADI 4.277, tem um conceito abrangente de entidade familiar. Então, o que nós fizemos agora foi só falar o óbvio, porque às vezes o óbvio precisa ser falado, para que os promotores não neguem a possibilidade de adoção só pelo fato de ser uma família constituída por única pessoa ou uma família que tenha união homoafetiva. A advocacia, enquanto casa da cidadania, se mostra vitoriosa com essa política, que é uma política de inclusão, é uma política do cumprimento da promessa constitucional. Nós, na advocacia, defendemos a Constituição. Então, é um cumprimento da promessa constitucional de uma sociedade livre, justa, solidária e igualitária. E a gente não poderia coadunar com algo que não fosse igualitário, né? Nós não poderíamos discriminar. A advocacia não é, e a OAB não é, uma casa de discriminação, é uma casa de acolhimento. Então, é uma vitória da advocacia, e eu acrescento. Neste caso, a tramitação passou, eu tive o cuidado de solicitar a manifestação do Conselho Federal da OAB. O processo estava sob minha relatoria e eu tive o cuidado de pedir ao Conselho Federal da OAB que se manifestasse, para que legitimasse a manifestação da Advocacia Nacional. E a OAB prontamente fez um parecer, fez a sua manifestação a favor da possibilidade de adoção por pessoas que vivam uma união homoafetiva. Então, tendo claramente o conceito amplo de família, o conceito abrangente de famílias modernas. A Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional também tratou desse assunto ao longo da última semana. Para a presidente da pasta, a resolução traz um passo importante nos processos de adoção. Essa já era uma demanda antiga da população LGBTI+, e da advocacia que atua nessa área, porque os tribunais superiores eles têm decidido no sentido que a população LGBTI+, pode sim adotar sem essas restrições que às vezes eram impostas, e muitos desses processos que chegaram até lá chegaram simplesmente porque algum membro do Ministério Público se insurgiu contra uma decisão do primeiro ou segundo grau, e isso acabou fazendo com que a jurisprudência fosse consolidada nos tribunais superiores. A resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que a gente fez o parecer recomendando a aprovação, ela é importante para evitar que essas questões aconteçam de novo e que a pessoa tenha que recorrer até as instâncias superiores eventualmente, ou que tenha que ficar brigando por um direito que já está garantido. Reunir advogadas e advogados de todo o país para o debate de temas de interesse, troca de experiências, reflexões sobre temas da atualidade e confraternização entre os colegas são há 65 anos os grandes propósitos da Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. E neste ano não será diferente. Vem aí o maior evento jurídico do mundo, agora em Minas Gerais. Berço de lutas pela liberdade, terra de história, cultura rica e povo acolhedor. E o terceiro maior contingente de advogadas e advogados do país. OAB apresenta a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, de 27 a 29 de novembro de 2023, no Expo Minas, em Belo Horizonte. Uma grande celebração da advocacia, do direito e justiça, com palestras, painéis, debates e muito mais. Inscrições abertas, conferencia.oab.org.br. A OAB Nacional deu início ao primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira. A iniciativa repercutiu na imprensa do país. As reportagens publicadas na Folha de São Paulo, na revista eletrônica Conjure e no Estadão destacam que a pesquisa pretende levar a mais de 1.300.000 advogados um questionário com 42 perguntas sobre diversos aspectos do exercício da profissão. A imprensa ressaltou ainda que o propósito do levantamento é conhecer a realidade dos advogados e advogadas de todo o país, identificando dificuldades, peculiaridades e características regionais do exercício profissional. Estamos dando início a um projeto inédito que irá beneficiar todos os advogados e advogadas do país. E eu tenho muito orgulho de anunciar que a OAB Nacional irá realizar o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, o perfil ADV. E através dessa pesquisa escutaremos toda a advocacia
para melhor entendermos as dificuldades e as oportunidades em cada uma das 27 seccionais. Para participar, basta acessar a página da pesquisa em perfiladv.org.br e responder ao questionário. Além do perfil sociodemográfico e foco na atuação profissional, foram incluídas perguntas sobre saúde, uso da tecnologia, prerrogativas e honorários. Uma pesquisa através da qual a OAB pretende conhecer cada um dos colegas, saber as suas dificuldades, entender quais as principais oportunidades para melhor atender e representar a advocacia brasileira. Sua participação ela é essencial. Quanto mais a advocacia participar do projeto, melhor poderemos compreender e entender as verdadeiras necessidades da advocacia lá na ponta. Então, vamos participar? Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. Não saia daí. A advocacia brasileira é representada pelo Conselho Federal da OAB nas discussões sobre a reforma tributária. Não por acaso, a Ordem também se engaja em debates sobre o texto, que atualmente está em tramitação no Congresso. A OAB defende a necessidade de aprimorar o projeto, que já foi aprovado pela Câmara, e aguarda análise pelo Senado Federal. A partir de hoje, aqui no programa OAB Nacional, nós vamos responder dúvidas e questionamentos acerca desse assunto. Esse é o quadro Advocacia em Pauta. A OAB tem uma posição pública favorável à reforma tributária, compreendendo que ela será um avanço em termos de simplificação do modelo, em termos de cidadania tributária. Vamos para o modelo de IVA, que é adotado praticamente no mundo todo, que simplifica muito esse caos tributário que hoje a gente vive no Brasil. No entanto, a Ordem tem uma preocupação muito relevante com o tema do aumento de carga para os prestadores de serviço em geral. Tomemos como exemplo a hipótese de um prestador de serviço que esteja submetido ao regime do lucro presumido, né? Então, um contador, para simplificar, para usar o exemplo do advogado, ele paga hoje 8,65 de tributo sobre consumo. Vai para alguma coisa em torno de 26 ou 28. No caso do advogado, isso é ainda mais gravoso, porque por força do regime de recolhimento de ISS fixo, consolidado por decisão do Supremo Tribunal Federal, o nosso ISS é calculado por profissional habilitado na sociedade. Então, não é na mesma grandeza em termos de receita. Mas vamos imaginar que seja alguma coisa, vai ficar alguma coisa em torno de 4% a tributação sobre o consumo, 3,65 mais o ISS fixo. Isso é uma conta arredondada, né? Sem compromisso com detalhe. Vai aumentar de alguma coisa em torno de 4 para 26, 28. É muito, né? É um aumento muito drástico. É verdade que nós estamos falando de tributo sobre o consumo, portanto, um tributo que deverá onerar somente o consumidor final, pessoa física daquele serviço. Então, na teoria, quando uma sociedade de advogados prestar serviço para outra empresa, o chamado B2B, né, business to business, não haverá, teoricamente, efeito econômico, porque aquele tributo será sempre repassado na cadeia, descontados os créditos gerados nas operações anteriores. Mas, quando o advogado estiver atendendo uma pessoa física, o que, infelizmente, a maioria dos casos das sociedades que atendem pessoas físicas, aí haverá um aumento efetivo no custo do serviço e um aumento drástico, que dificilmente será absorvido integralmente pelos clientes. Então, nós estamos falando aqui de um aumento de tributação que é muito severo. E acho que isso deveria merecer uma reflexão mais atenta do Senado Federal, e é nesse sentido o pleito que o Conselho Federal da Ordem endereçou ao Senado. A seccional da OAB no Tocantins aprovou e realizou atos de desagravo contra policiais penais, civis e militares que impediram o trabalho da advocacia local em diversas situações. Para o presidente da OAB Tocantinense, Gedeon Pitaluga, as prerrogativas dos advogados e advogadas são inegociáveis e devem ser respeitadas. A OAB do Tocantins, desde 2019, tem feito um trabalho incessante, intransigente na defesa das prerrogativas
da advocacia no estado do Tocantins. Isso fazendo de norte a sul, de leste a oeste, entendendo que a advocacia deve ser preservada em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todos os lugares, independente de ser no interior ou na capital, a advocacia deve ser preservada e garantida no exercício profissional. Tocantins, nós viemos fazendo inúmeros desagravos como uma ferramenta legítima, forte, poderosa de defesa da advocacia, principalmente porque ela se dá com uma ampla publicidade diante de toda a sociedade, diante de todas as autoridades, além daquela, obviamente, a autoridade que violou as prerrogativas. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Esses últimos desagravos ocorreram em Araguaína, que é o extremo norte do estado, uma cidade importante, que conta hoje com quase 2.000 advogados e advogadas, e que, ocorrendo violações de prerrogativas, há uma manifestação pronta da Ordem dos Advogados em defesa da classe. Ela se deu especificamente em relação a uma autoridade policial, um delegado, na mesma data, historicamente, além de realizado um desagravo em relação a violações de prerrogativas no exercício profissional em delegacia de polícia, também houve a aprovação de um desagravo relacionado a uma advogada dentro da uma unidade penal, que também teve suas violações de prerrogativas descumpridas, uma unidade penal envolvendo um policial penal, e também um outro desagravo aprovado já na região sul do estado, em Gurupi, também envolvendo agora um policial militar. Então, foi uma sessão histórica, porque envolveu um desagravo numa cidade do extremo norte do estado, mas também pela amplitude e o simbolismo que atendeu ou envolveu as três polícias, tanto a Polícia Penal, Polícia Militar e Polícia Civil, demonstrando que a violação de prerrogativas, nesse momento, ganha contorno sistêmica e ganha uma atenção especial da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins. A OAB Nacional promoveu o evento Código Florestal e sua interpretação no âmbito do Estado Democrático de Direito. Acompanhe. Debater o Código Florestal é sempre um desafio, é sempre uma responsabilidade, eu acho que é essa palavra, muito grande, porque nós tratamos aí de vários eixos, de vários temas, nós tratamos aí de várias correntes que devem sempre estar aliadas. Quando eu digo correntes, eu estou me referindo a correntes de desenvolvimento, economia, emprego, geração de renda. Então, esses pilares que sustentam basicamente o Estado Democrático de Direito, que sustentam a vida em sociedade, passam obrigatoriamente pela responsabilidade socioambiental. E esses eventos são pensados para vocês, que nos assistem, que nos acompanham, pensado na qualificação que o advogado precisa ter daqui para frente, principalmente no âmbito do direito ambiental, que, segundo o professor Celso, não é um ramo para aventureiro, é um ramo que precisa de uma super especialização, o tema está em voga, as mudanças climáticas estão aí, para quem duvida, a gente já está sentindo, né? Cuiabá está muito quente, a Europa nunca teve um verão tão quente, e nós precisamos compatibilizar o desenvolvimento econômico com a questão do meio ambiente, com a melhor utilização dos recursos naturais. E não para por aí. A Escola Superior da Advocacia Nacional realizou também no YouTube o debate voltado à união estável e à atuação da advocacia. A convidada desta vez foi a doutoranda em Direito e também membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, Renata Cortes. Vamos ver. Muita gente pergunta, mas veja, que eu saiba, a maior parte dos procedimentos que tramitam nos cartórios de registro civil não exigem, não tem a obrigatoriedade da assistência por advogado, advogada, defensor público, defensora pública, enfim, de fato é verdade. Aqui, nessa live de hoje, a gente vai ver que os procedimentos pertinentes à união estável, em alguns deles,
passou a ser obrigatória a assistência por advogado ou advogada. Mas, na maior parte dos procedimentos que tramitam nos cartórios de registro civil, que é o nosso foco aqui de hoje, de fato não há obrigatoriedade da presença do advogado ou da advogada. Mas a gente costuma dizer que, apesar de não ser obrigatório, é extremamente recomendável na maior parte desses procedimentos. E eu digo isso porque há quase 5 anos, né, à frente de um cartório de registro civil, eu percebo a diferença de quando o usuário comparece em alguns procedimentos acompanhado de um advogado e de uma advogada, e quando comparece sozinho ou sozinha para buscar ali uma solução para uma determinada situação. Isso a gente diz em razão especificamente da desjudicialização de uma série de procedimentos, né? Vários procedimentos que só poderiam tramitar no Poder Judiciário, hoje podem tramitar nos cartórios, e aqui estamos tratando dos cartórios de registro civil. Vários desses procedimentos podem tramitar nos cartórios de registro civil. Então, aqui, só para a gente mencionar, várias situações de mudança de nome, mudança de prenome e gênero, retificações, né, que muitas vezes as pessoas entram na justiça somente para fazer uma retificação simples, que pode ser feita diretamente perante os cartórios. A quinta live da série Direito e Saneamento, Resgate do Debate no Setor, recebeu 2 especialistas para uma conversa. E o tema foi a política pública de financiamento do saneamento no âmbito do marco regulatório do setor. A intenção é reunir profissionais relacionados ao tema, entre eles advogados, economistas, administradores, empresários e engenheiros. Como Ordem dos Advogados, né, do Brasil, a resgatar esse debate, ampliar esse debate, para que a sociedade possa compreender, estudantes, pesquisadores, as pessoas que leiam noticiários, que leem a mídia, que tem, né, trazido tanto dessa discussão, para que as pessoas possam entender, então, exatamente o que está acontecendo, em que pé está acontecendo, sobretudo porque o saneamento é, sem dúvida, um direito indisponível do cidadão, da cidadã, e o que trata fundamentalmente é a universalização. Para quem não tem essa informação, eu sei que ela é uma informação mais simples dentro de todo esse cenário, nós temos até o ano de 2033, segundo a Lei 14.026 de 2020, para universalizar o saneamento básico. E é um desafio para quem está no setor, isso é mais claro, mas para quem é usuário e muitas vezes não tem esse acesso fácil, também sabe da dificuldade que isso pode representar. A melhor qualidade, a perenidade, né, não intermitência, a melhor entrega desses serviços depende de investimentos. Esses investimentos, sem eles eu diria que é inviável, né? E por isso a perseguir a universalização é perseguir, a nosso ver, né, diferentes arranjos que tornem possíveis realizações de investimentos massivos, mesmo que não fosse em 2033, né, possam ser mais espalhados ou pudessem ser mais espalhados, os volumes de investimento estimados são realmente muito, muito expressivos. E eu digo isso porque, derivado dessa constatação, acho que tanto, né, recursos públicos precisam ser empregados nessa direção de forma racional, mas também não se pode prescindir dos recursos privados. E aí, então, assim, acho que devemos cuidar do ponto de vista das pré-condições para que esses recursos estejam disponíveis, exatamente nessas 2 vertentes, né? Como assegurar que recursos públicos existam, né, em relevância, né, em montantes relevantes para os atores públicos empregarem de forma racional na melhoria, na ampliação de cobertura e de qualidade desses serviços, e também que tipo de arranjo atrai a iniciativa privada de forma eficiente e adequada para que, em conjunto com o esforço público, a gente chegue próximo, né, desse ideal da universalização. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe também de seguir a gente nas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Te espero na próxima semana. Até lá!